Oi, gente, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Não? Sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito acolhidos. Aqui é uma casa de oração, aqui nós falamos de temas evangélicos. Após a palestra nós temos passe, que é a pessoa orando sobre você, simples, né? Então espero que vocês frequentem, venham mais vezes, tá bom? Bom, a gente sempre começa as nossas atividades dando alguns recados, né? A gente sempre pede para as pessoas desligarem o celular, caso alguém precise, deixe pelo menos no modo silencioso, manter silêncio antes, durante e depois da palestra, né? Porque depois das palestras nós temos os passes e lá as pessoas estão em oração, né? Então, em respeito, manter o silêncio. Nós temos aqui a nossa biblioteca disponível, né? Porque a nossa fé espírita é uma fé bastante literária, né? Então tem muitos livros ali, particularmente as pessoas que estão conhecendo a doutrina espírita. É sempre bom começar com os romances para a gente ter uma ideia, mas depois entrar nos livros que explicam mais profundamente, né, a filosofia espírita, né? Vocês naquela porta lá na entrada, né? Vocês terão acesso a ela, tá bom? Que mais? A casa está coletando blisters, né? Cartelas vazias de medicamento para trabalho em outra instituição, trabalho voluntário. A gente sempre divulga também nos nossos cursos de mediunidade. Eu costumo dizer que curso de mediunidade, na realidade, é um curso para a vida, né? Então, não tem como você não crescer em todos os aspectos, né? Quando você conhece a mediunidade. Então, as pessoas que tiverem interesse, por favor, procurem a secretaria, né? O primeiro ano ele é 100% virtual, o segundo ano é de forma híbrida, né? Particularmente tem presencial e por telepresencial. Nós temos também o estudo do livro Nosso Lar, e acontece toda segunda-feira, pela plataforma Meet. Quem quiser e puder também participar, é só procurar também a secretaria, deixar lá os dados, que aí as pessoas que são responsáveis, elas vão dar o link para que as pessoas possam participar. É muito interessante também, né? Nós temos aqui às quintas-feiras um grande encontro com a comunidade do entorno que vem até a nossa casa, onde nós temos evangelização infantil, tem um trabalho também com as mães. Aqui são diversos temas. Eu, por exemplo, daqui 15 dias, eu vou estar aqui representando uma faculdade, vou falar sobre violência infantil. Então, isso é sempre muito interessante. E é sempre bom também a participação das pessoas que quiserem e puderem também ajudar nessa tarefa. Eu acho que mais? A gente sempre pede para que as pessoas também observem a prática do Evangelho no lar. Aqui nós temos a palestra e os passes, todos nós recebemos o benefício. Mas para que a gente possa sustentar esses benefícios pelo maior tempo possível, é sempre importante a prática do Evangelho no lar, que é muito simples. É só um encontro entre família, nos familiares, a gente deixa ali um copo d'água, procura o Evangelho, ou um livro da sua escolha, que você achar interessante, faz uma oração, lê um trecho daquela mensagem que você escolheu, faz um rápido comentário e encerra-se com uma prece. Isso aí harmoniza o lar, isso aí faz com que, se tiver um ambiente conflituoso, ele se dilua, né? Melhora o entendimento, ou seja, um bem em todos os aspectos da nossa vida, né? Então a gente sempre recomenda, tá bom? A gente sempre inicia também nossas atividades com uma leitura de uma psicografia recebida aqui na casa. Eu vou ler uma e vou pedir a atenção de todos. O título é Um Caso de Desobsessão, né? Eu entendo que errei, mas por que vê-la feliz quando eu ainda colho a dor e a desesperança em dias melhores? Só ela tem direito de ser feliz e eu não? Ainda vivo na tristeza e na perdição. Ela também errou, não entendo essa injustiça.
Venerando o amigo de luz, se aconchega, ele responde à revolta dos pensamentos. Não queira mal a ninguém, minha irmãzinha. Desejar o sofrimento alheio é impedir a própria cura. Daí dificultarmos nosso próprio tratamento. Deixe Deus agir, conforme a sua bondade e a sua justiça que nunca erra. Tenha certeza que a você está destinado o melhor a fim de também ser feliz. Porém, já te adianto uma coisa, não te iludas com as aparências da felicidade. Por vezes é apenas uma séria ilusão. Preocupa-te apenas com você, em recuperar-te, reerguer-te e seguir na tua trajetória. A tua fixação pela vida da outra pessoa está tirando o foco e a energia que poderia estar depositando em teu próprio progresso. Entenderá tudo melhor. Por ora, aceite o convite que te fizerem quando estiver mais tranquila e serena. Vou tentar afastar-me dela. Não aguento mais ficar com ela. Enfim, seguirei com vocês, em nome de Jesus. Essa mensagem foi recebida pela Elaine no dia 13 de abril desse ano. Eu vou fazer uma rápida oração, pedir para que os senhores e as senhoras me acompanhem, por gentileza. Pedindo para que todos, por favor, relaxem bastante o corpo, respirem profundamente, pensem na figura do nosso Senhor Jesus, meu Redentor, eu e meus irmãos, mentalizando a tua figura entre nós. Pedimos, por favor, Senhor, para que leve uma prece de agradecimento a Deus por esse encontro, onde vamos procurar aprender para melhor servi-lo. Nos envolva com a tua paz, com o teu amor. Envolva o nosso irmão Mauro, que irá trazer as informações evangélicas. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Com a palavra, o Mauro. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar aqui do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Vou ler um trechinho do início desse item. Porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas àquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso aqui é um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Em seguida aqui tem mais um trecho do Evangelho de João, sobre o mesmo assunto. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Às vezes parece que o negócio complica um pouco. O que Jesus quis dizer com isso para nós? Que se muito será pedido, é que muito foi dado. Todos nós erramos em nossas vidas, né? Isso é inerente ao ser humano em crescimento. Mas quando a gente erra sabendo, a nossa culpa é maior do que quando nós erramos sem querer. E a lição do Cristo, o seu Evangelho, vem sendo divulgado no mundo
né? Antes do Cristo, Moisés já trouxe as leis, e outras religiões, né? Zoroastrismo, não sei o quê, coisas de outras partes do mundo. A grande maioria desses profetas, desses sábios, desses ensinamentos, nos leva para a direção do bem. Sabe, eu desconheço, não sou profundo conhecedor, mas desconheço religião ou que nos leve para o lado mal, que nos leve para a discórdia, que nos leve para isso. Existem, sim, interpretações errôneas, né? Dentro do próprio cristianismo, tivemos aí coisas que não coadunam com os ensinamentos do Cristo, né? Muitas vezes, até pouco tempo, século passado, ainda existia guerra entre cristãos, por questões de divisão religiosa, mas mais políticas. Enfim, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é: qual a utilidade do Evangelho em nossas vidas? É para que nós possamos nos conduzir de uma maneira mais reta. Quando eu digo reta, é reta moralmente, de uma maneira mais digna. E ao longo do tempo, esse evangelho vem sendo deturpado, né, é uma grande mistura. Mistura-se sacramentos da igreja como obrigação, rituais. Tá, não estou fazendo crítica a religião alguma, mas para mim, o que serve? Me fez uma pessoa melhor? Ou simplesmente cumpri a minha obrigação? Ah, não, eu já fui batizado, eu sou batizado. Que diferença tem entre um batizado e um não batizado? Né? Para nós, nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Perante Deus, todos nós somos iguais. Não importa a nossa raça, né? A nossa região onde nascemos, nacionalidade, né? Somos todos iguais perante Deus. E isso que Jesus veio trazer para nós através da sua, entre aspas, missão, né? Jesus não escreveu uma linha, mas os evangelistas foram anotando os seus feitos e os seus ensinamentos. E isso é fundamental em nossas vidas. É fundamental. Vamos observar as discórdias, né, que existem no mundo. Vamos observar, né, sabe, são coisas que não têm cabimento. Irmão contra irmão. Né? Nós temos lá uma linha imaginária que separa um país, você nasceu daqui para lá, é meu inimigo. Sabe? Coisa absurda. E Jesus deixou, dentro das suas lições evangélicas, não só as lições, mas deixou os exemplos. Né? Deixou os exemplos. Jesus, com todo o seu tamanho espiritual, acho que foi o homem mais humilde que pisou sobre a terra. Começa o ensinamento desde o seu nascimento, né? Nasceu lá numa manjedoura, entre animais, só junto de seu pai e sua mãe, depois teve lá as visitas e tal. Cresceu praticamente no anonimato. Tem uma ou outra citação só nos evangelhos, quando ele tinha lá mais ou menos 12 anos de idade, conversando no templo, né, com os anciãos, lá, com os doutores da lei. E mais tarde começou realmente a sua peregrinação de humildade. Não ostentava riqueza alguma, só a riqueza moral, de uma conduta ilibada. Por que Jesus curava as pessoas? Como é que ele conseguia curar as pessoas? Pela sua bondade, pelo seu magnetismo pessoal.
né? Jesus era uma pessoa irresistível pela sua conduta. E ao longo e tudo o que ele fez, que foi anotado pelos evangelistas, né, as curas que ele promulgou, né, as suas saídas, né, quando ele era acuado, né, que nem, Senhor, é justo pagar imposto a César? Pensavam lá os fariseus. Se ele falar que é injusto, César, Roma vai virar contra ele vai virar inimigo do pessoal que está mandando aqui em Jerusalém. Se ele falar que é injusto, se ele falar que é justo, os judeus, né, nós, os hebreus, vamos nos virar contra ele, porque somos explorados. Se ele falar que é injusto, César vai virar contra ele. Ele simplesmente pede lá uma moedinha e fala, de quem é esse rosto aqui na moeda? Ah, é de César. Eu falo, então tá bom, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Saída maravilhosa, não é? Sem conflito. Não, porque os judeus era o único povo na terra, ali os hebreus, né? Judeu é uma das tribos, né, de Judá, uma das tribos hebreias, mas que acreditavam em Deus. Então, assim, então dá a Deus o que é de Deus. E o dinheiro é do César, devolve para ele. As coisas, a grandeza do ensinamento, né? As coisas do mundo ficam com o mundo, mas você cuide do seu espírito, que é a coisa de Deus. E assim vai. Aí, ao longo, né, depois fundaram-se religiões, né, e no começo os cristãos ali, os que, depois do advento do Cristo, depois que ele realmente se foi, da crucificação, depois esteve lá com seus apóstolos, depois que foi embora, entre aspas, que subiu aos céus, como se diz nas Escrituras, os cristãos não eram nem chamados de cristãos. Esse termo foi criado depois. Foi criado depois por Lucas, né, que era um seguidor de Paulo. E eles se reuniam onde? Onde dava, no campo, na casa de um, na casa de outro. Depois da perseguição, se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, escondidos. E assim era divulgado o Evangelho, e eles procuravam viver de acordo com o Evangelho. Aí foram fundadas religiões. E as religiões se apegaram muito mais a rituais do que o cunho moral que o Evangelho trazia. Templos, imagens, símbolos, rituais. Quer dizer, trouxe as coisas do paganismo para dentro da igreja cristã. Isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. Quer dizer, aí o que nós fazíamos? Nós terceirizávamos a nossa responsabilidade. O padre falou. A culpa não é minha, a culpa foi o padre que falou. Ou foi o pastor, ou foi o ancião, né? Ou qualquer sacerdote. Nós terceirizávamos a nossa parte. Eu fui à missa, acabou. Cumpri a minha obrigação. Eu fui ao culto, acabou. Cumpri a minha obrigação. Quer dizer, nós vivíamos, e vivemos muitos de nós ainda, na superfície dos ensinamentos do Cristo. Quando muito nós entendemos o Evangelho para os outros. Fulano precisava ler isso aqui, né? Se ele estivesse aqui e ouvisse o que eu ouvi. Quer dizer, a gente está sempre passando isso para os outros, né? Mas nós estamos ouvindo e nós estamos aprendendo as lições. Então, muito será pedido para nós. Não estou dizendo nós, espíritas, aqui reunidos, estou dizendo nós, no mundo todo. Qualquer ser humano vai ser cobrado, porque os ensinamentos de Cristo, embora existam várias religiões que não são cristãs, pregam na mesma direção do bem e da fraternidade. As deturpações e as
interpretações a bel prazer é que joga uma religião contra a outra. Coisa do ser humano. Muito será cobrado de cada um de nós. Mas esse muito será cobrado não é aquela cobrança, gente, do credor bater na nossa porta. É a nossa própria consciência de falar assim, poxa vida, eu sabia e não fiz. Isso dói. Agora, preste bem atenção, nas nossas vidas, quando nós erramos sem querer, nós nos sentimos de uma forma. Agora, quando a gente erra querendo, nossa, como pesa isso depois. Como pesa isso depois. Às vezes, naquele rompante, aquele momento de raiva, aquele desespero, a gente toma atitudes que não deveríamos ter tomado. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, para consertar depois. Às vezes, anos, e ouso dizer, algumas encarnações. Ou reencarnações, né? Para consertar um erro que foi perpetrado em alguns segundos. Mas por que nós ainda agimos assim? Porque nós ainda agimos por instinto. Nós agimos por instinto. Isso é um grande erro, nós já temos raciocínio há muito tempo. E esse raciocínio nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a condição de optar por qual caminho eu vou. Pelo caminho do bem, pelo caminho do mal, pelo caminho da indiferença, pelo caminho do tanto faz. Né? Isso é um erro. Então, todos nós, todo ser humano, sem exceção, quando reencarnamos, nós trazemos conosco a nossa missão particular. A nossa missão particular é crescermos. Mas crescermos moralmente, crescermos como seres humanos, e não crescermos financeiramente só. Lógico, precisamos trabalhar, precisamos produzir, né? Vivemos em comunidade, todo e qualquer trabalho é necessário, trabalho honesto, ele é necessário em prol do geral, em prol da população. Não importa o cargo e a profissão que tenhamos, né? Todo trabalho honesto é necessário. Vivemos em comunidades, né? Então, as nossas atitudes aqui num país, do jeito que estão as comunicações hoje, né? A aldeia global, a famosa aldeia global, do jeito que está comunicando em tempo real, atitudes tomadas aqui refletem lá do outro lado do mundo no mesmo instante. Então, nós devemos procurar o quê? Seguir os exemplos evangélicos para nós, não para o nosso irmão. Não é sermos egoístas a fazermos isso, viu? E o Cristo, depois de tudo que ele fez, de todos esses ensinamentos, ele deu aquele famoso resumo, né? Senhor, qual que é o maior mandamento da lei? Os fariseus testando. E Jesus conhecia a lei mosaica. Aí ele deu o famoso resumo, olha, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Tem algumas traduções diferentes, mas é isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. E tem o segundo, disse o Cristo, que é tão grande quanto o primeiro. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está contido todas as leis e os profetas. Nossa, que resumo simples. E o que nós fazemos? Nós amamos o nosso próximo com uma condição, né? Sempre tem aquela condição. E nós amamos a Deus quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, vida mansa, tudo caminhando bem. Deus é maravilhoso. Na primeira contrariedade, eu estou achando que Deus esqueceu de mim. Nunca. Nós temos que entender a grande diferença entre a nossa vontade
né? O que nós gostaríamos de ter e o que nós precisamos. E Deus sabe o que nós precisamos, o que é melhor para nós. Enfrentamos dificuldades é para que nós possamos aprender a lidar com dificuldades para crescer. Sabe? Então, aí muitas vezes vai falar assim, mas uma pieguice, né? Quem é Deus? Né? Quem é Deus? Aí começa aquele questionamento e o sofrimento continua. As leis de Deus, né, são leis imutáveis. Não são, como nós acostumamos aqui no Brasil, né, medidas provisórias. Não são provisórias. As leis são imutáveis, são gerais. E as leis de Deus atingem todo o universo. Não é só o nosso planetinha, não. Atinge todo o universo. Então, eletricidade aqui no nosso mundo é uma lei física. Né? O movimento de elétrons, coisa e tal, tensão, corrente, todo esse negócio que a gente aprende aí, é uma lei natural, que nós não conhecíamos, né? Antigamente não tinha luz elétrica, não tinha a força motriz da eletricidade, mas depois aos poucos vai se descobrindo. Não é o homem que inventou, ele aprendeu a usar. A energia atômica, pega lá 2 átomos e tal, junta, faz isso, faz aquilo, né? Gera uma energia fantástica. E pode ser usada para o bem, né? Já usou-se para o mal, mas pode ser usada para o bem. O homem não inventou isso, ele descobriu na sua evolução. Então, a evolução tecnológica está indo muito bem, obrigado. Né? Mas e a nossa evolução particular? Será que eu tenho me tornado uma pessoa melhor a cada dia? Será que eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, todos os dias? Será que eu tenho amado ao meu próximo todos os dias? Será que eu tenho feito ao meu próximo o que eu gostaria que me fizessem? Ou será que eu tenho feito para ele o que eu não gostaria que me fizesse? Gente, é tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Torno a dizer, nós agimos por instinto, nós precisamos aprender a usar o raciocínio, pensar o que é bom para mim e o que é ruim para mim. O ruim para mim eu não desejo para o outro e não faço. O que é bom para mim eu tenho que fazer para o meu irmão. Quantos conflitos no mundo? Quantas famílias destruídas dentro do próprio lar? Ausência de perdão, ausência de compreensão. E o Cristo ensinou tudo isso, gente. Tem uma crônica do Irmão X. Para quem não conhece, o Irmão X foi Humberto de Campos, na sua última encarnação, jornalista, contista, escritor, cronista. E ele lá na espiritualidade, quando se equilibrou depois do desencarne, ele começou a escrever. Começou a ver como acontecia, como é que era a vida no mundo espiritual, e começou a escrever para a gente crônicas. E numa dessas crônicas, ele conta que, num certo dia, como desencarnaram algumas pessoas, como todo dia desencarnam, né? Morrem pessoas aqui e ali. E foram se acumulando lá num portal de entrada, que nós podemos chamar de umbral, né? No meio da névoa, sem enxergar no meio direito e tal. E lá tinham cristãos das mais variadas denominações. E tinha uns que não eram cristãos também ali, né? E eles, com a consciência que haviam morrido, uns esperavam o céu, só tinha aquela bruma, né? Outros esperavam o paraíso, nada. Outros o sono eterno, mas ninguém conseguia dormir. E assim, os espíritas queriam ir para uma colônia, né? Nosso lar, coisa parecida, e nada. Aí começa a murmuração.
que demora, que coisa, vou ficar aqui até quando? O que está acontecendo? Cadê? Cadê o paraíso? Cadê o céu que nos prometeu? Cadê Deus? Não veio receber-nos aqui? Aí, de tanto reclamar, apareceu lá um emissário de Deus, um mensageiro, veio num plano um pouquinho mais alto ali, para que todos ouvissem. Silenciou-se. Ele falou, eu vim atender as vossas reivindicações. Pois não. Aí lá um grupo, não, porque nós queremos o céu que nos prometeram. Fomos batizados, crismados, cumprimos todos os sacramentos, íamos à missa, né? As missas de sétimo dia, a missa de tal. E os outros, não, porque eu ia no culto. Aquela reclamação geral. Ele falou, tá, mas não é bem assim. Vamos lá. Vocês têm amado a Deus sobre todas as coisas? Silêncio. Amaram ou não? Não. Um não aqui, um não ali, meio tímido. Vamos, pessoal? Não. Tem perdoado ao próximo 70 vezes, 7 vezes? Não. E foi fazendo essas questões, ensinamentos do Cristo. Então eu falei, olha, então lamento, mas vocês não podem prosseguir. Que será de nós? Começa a choradeira. Que será de nós agora? E agora? Não sei o que, tá? O caminho é o caminho de volta. Repetir as lições e fazer correto para poder reivindicar. Isso é uma alegoria, né? É uma crônica bem-humorada de Humberto de Campos, que tem um texto maravilhoso. Recomendo que leiam livros do Irmão X, tem uma série deles psicografados por Chico Xavier. Mas isso se aplica a nós, né? O que nós vamos reivindicar a hora que nós fecharmos os nossos olhos físicos? O que nós temos a exigir? Né? Nós somos o que nós pensamos e o que nós fazemos. Isso é da lei. Somos individualidades. E não adianta eu querer alegar que eu não sabia. Não adianta. Eu posso até falar, eu não dei atenção. Tudo bem, mas falar que eu não sabia, que eu devia respeitar o meu próximo, o resumo, que eu devia respeitar e tratá-lo bem, não temos como falar. Porque quem vai nos cobrar, aquele ser lá, emissário de Deus que apareceu lá, perguntando, é a nossa própria consciência. Isso pode demorar lá na espiritualidade 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 1 século, 2 séculos, mas enquanto eu não me ajustar com a minha própria consciência, eu não vou ter uma chance de recomeçar. Enquanto eu ficar só reclamando, passei. Enquanto eu ficar só chorando, passei. Mas quando eu me erguer, reconhecer os meus erros e desejar seguir em frente, eu teria uma nova chance. É o chamado, vulgarmente, de arrependimento. Mas então Deus é ruim? De maneira alguma. De maneira alguma. Não é ruim. Nós é que temos agido errado. Né? O universo está aí, pensem bem. O universo, o inimaginável, criado por Deus, está aí. Sustentam galáxias que tem uma ordem, que tem um não sei o quê, não sei o quê. Está tudo aí. O que tem de errado que Deus fez? Nada. E isso, ouso dizer, todo esse universo está à disposição do ser humano, que evoluindo vai atingindo novos graus e vai se utilizando de toda essa matéria física que paira no espaço
a nosso serviço. Depende de nós acelerarmos o passo ou não. Porque ou nós vamos evoluir por livre e espontânea vontade, trabalhando, tentando melhorar, ou nós vamos ser arrastados pelo sofrimento. Parece um negócio assim muito longe, mas não é. Pensa bem. Quantas intrigas temos no mundo, ou na nossa cidade, ou no nosso bairro, hoje, que é causada pura e simplesmente pelo ser humano? É só parar. Nos tratarmos como irmãos. E a nossa consciência, torna a dizer, é o nosso grande juiz. Não vai aparecer ninguém lá para falar que se eu acertei isso aí. E tem, lógico, os aproveitadores, né? Que aproveitam da nossa culpa para nos infligir algum castigo. Né? Tá vendo? Eu te falei, coisa e tal, né? Sempre vai acontecer isso. Quer dizer, não é motivo de susto, não é motivo de se assustar, né? É corrigir rumos. Ah, mas eu tenho uma dificuldade em perdoar. É ali que eu tenho que trabalhar. Né? É ali que eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu tenho uma dificuldade em ajudar os outros, né? Eu acho que cada um tem que se virar. É ali que eu tenho que trabalhar. Aonde eu não tenho dificuldade, beleza. Tá bem? Então, realmente, muito será cobrado a quem muito foi dado. O que nós fizermos dos nossos talentos, né, dos talentos que são colocados à nossa disposição, será cobrado. Olha, você vai ser muito rico. Para quê? Para amontoar no banco? Ou será que eu posso gerar empregos, posso gerar bem-estar para outras famílias? Não estou falando que vai dar o dinheiro, mas oferecer oportunidade para que as pessoas possam adquirir. Não é um bem? É um benefício. Né? Será que... mas eu gosto muito de, sei lá, medicina. Tá? Será que eu, como médico, só pretendo ganhar dinheiro? Ou será que eu realmente tenho a intenção de ajudar quem está em sofrimento? Né? Tem tudo isso. São os talentos que nos colocam nas mãos. Mas eu vou ser engenheiro. Quantos quilos de ferro vai nessa coluna? Põe só. Se cair. Não pode. Não pode. Não podemos ser assim. Mas eu só varro o chão na minha empresa. Não jogue o lixo debaixo do tapete. Vamos fazer o trabalho direitinho. Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Torno a dizer, estou sendo repetitivo, é a nossa própria consciência que vai cobrar. Não é Deus. Não é Jesus. Não é ninguém. Somos nós. Tá bem? A gente sabe quando erra. Se errarmos sem querer, o peso é bem menor. Mas errar sabendo é complicado. Tá bem? Eu espero que eu tenha conseguido traduzir, né, da maneira como eu compreendo essa lição de hoje. Que muito será pedido a quem muito foi dado. Tá bem? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Deus. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, eu e meus irmãos, espiritualmente ajoelhados, queremos te agradecer por tudo na vida. Queremos te agradecer pelo nosso corpo físico, essa ferramenta bendita que nos permite a interatividade, a evolução nesta encarnação. Queremos te agradecer pelo conjunto dos nossos amigos, dos nossos familiares,
que nos toleram falhas e defeitos, mas que endossam a nossa encarnação. Queremos te agradecer, Senhor, por esta casa bendita, que salva a nossa encarnação, nos dando a oportunidade de serviço no bem, onde vamos nos redimindo dos erros do passado. Enfim, por tudo e por tanto, queremos te agradecer, Pai. Mas queremos também te pedir para que o Senhor leve as nossas melhores energias de carinho, de fraternidade, de solidariedade e de amor para os nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Que a tua misericórdia possa ampliar, modificar, multiplicar as nossas humildes energias no atendimento a cada irmão que por lá sofre. Dentro de instantes, Senhor, iniciaremos as atividades de passe, onde a espiritualidade amiga, representando a tua providência, nos trata, Senhor, cuidando do nosso corpo físico, do nosso perispírito, das nossas energias. Nos ajude a receber essas dádivas, a sustentar pelo maior tempo possível e a compartilhar também o que foi aprendido com os nossos irmãos de jornada que fazem parte do nosso universo pessoal. E terminando, nos dispense em sua paz. Graças a Deus.